Graça e paz, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para trazer mais uma lição bíblica da nossa revista. Nós hoje vamos dar início à nossa primeira lição do último trimestre do ano. Nesse último trimestre, nós vamos começar a estudar sobre as parábolas de Jesus, né? É muito interessante a gente estudar as parábolas. Eu lembro que nessa oportunidade que nós vamos estar estudando acerca das parábolas de Jesus, que no trimestre passado nós estudamos sobre o livro de Levítico, que não podemos negar que o livro de Levítico é um livro, desprezado na Bíblia. Poucos leem o livro de Levítico, poucos têm interesse, mas nós aprendemos tanta coisa importante no livro de Levítico, nesse trimestre passado, que nos despertou, o simbolismo do livro de Levítico e os ensinamentos que nós aprendemos, como enriqueceu o nosso conhecimento a respeito da morte de Jesus, dos sacrifícios. Foi uma bênção muito grande, para vocês verem que não tem nada na Bíblia em vão. Tudo que está na palavra de Deus tem a sua utilidade. E esse trimestre nós vamos enriquecer mais o nosso conhecimento com as parábolas de Jesus, a nossa lição bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, capítulo de número 13, versículo de 10 a 17. O título da primeira lição é A Parábola. Parábola, uma lição para a vida. O nosso textuário diz: sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E a verdade prática diz: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e dela podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então, Jesus ele ensinava de forma muito clara, através de parábola. E a parábola era difícil, para uns e mais fácil para outros. E Jesus sempre procurava declarar em particular as explicações, o que ele queria dizer com cada parábola. Porque nós vamos ver no decorrer dessas lições que tem parábola que os discípulos ficavam voando, não entendiam nada, Mas eles faziam uma coisa muito certa, eles, em particular, eles iam indagar Jesus sobre aquilo que eles não entenderam, Então, o objetivo geral da lição de hoje, a primeira lição do último trimestre de 2018, é apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar, por isso, a importância de estudá-las e conhecê-las, Então, Jesus tinha as parábolas como um grande recurso, E isso ficou um exemplo para nós. O recurso que Jesus usava através das parábolas era muito instrutivo, E tem também os objetivos específicos, que são cada tópico, que cada professor vai atingir. Primeiro é distinguir parábola de outras figuras de linguagem. Segundo, esclarecer o contexto histórico que as parábolas foram proferidas. E terceiro, apresentar regras básicas para se conhecer uma parábola. Entendeu? Então, essa lição é uma bênção, porque vai ser uma das principais formas de ensino utilizado por Jesus, Bem, vamos lá. Nós vamos aqui para a primeira parte. O que é parábola, Bem, de um modo geral, alguns especialistas no assunto, eles acham difícil você dar uma definição única para parábola, certo? Mas, de um modo geral, nós entendemos que parábola é uma comparação que Jesus fazia, sendo a forma mais simples de se explicar o que é uma parábola, Apesar que muitas coisas na Bíblia, muitas figuras de linguagem, elas são chamadas também de parábola na Bíblia, mas a explicação mais simples é essa: as parábolas eram comparações
que Jesus fazia, como nós vamos ver agora no decorrer da lição. Bem, primeiro, o conceito. No hebraico, a palavra machal, né, que traduzido para o grego é parabole ou parabolé, aí depende, né, do acento aqui. Então, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, né, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. Então, essa palavra, ela ocorre mais ou menos no Velho Testamento 40 vezes, certo? E normalmente era traduzida por provérbio, né? A palavra grega, conforme eu já disse, traduzida como parábola em o Novo Testamento é parabolé, certo? Quer dizer, por ao lado de, com o sentido de comparar, como uma ilustração de alguma verdade ou ensino. Então, a parábola é algo ao lado, que está se comparando com aquilo que foi dito, né? Jesus deu ricos ensinamentos através das suas parábolas. Nesse sentido, né, Jesus, ele sempre usava a parábola como uma ilustração de alguma verdade ou de algum ensino. Às vezes Jesus dava alguns ensinos profundos, né? Igual a parábola do joio e do trigo, aquela parábola é uma parábola fora de série, né? É uma parábola profunda. E que ensinamento depois ele dá, né? Quando ele revela o que quer dizer aquela parábola, quando ele dá a interpretação da parábola, é coisa profunda. Então, as parábolas não é, como muita gente pensa, algo superficial, não. A parábola revelava coisas profundas, mistérios do reino de Deus, que Jesus revelava através de parábola, né? Então, nesse sentido aqui, torna-se instrumento didático. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo que 2 para indicar uma fala figurativa, conforme está em Hebreus, capítulo 9, versículo 9, 11 e 19, certo? E 48 vezes traduzida no singular ou no plural, sempre se referindo à história de Jesus, certo? Bem, em síntese, a parábola significa literalmente comparação, conforme nós já dissemos aqui no início, para a ideia ir amadurecendo, né? Como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então, quando Jesus queria ilustrar uma verdade, ele fazia uma comparação, ou seja, usava uma parábola, né? Então, nós vamos ver aqui agora a distinção entre parábola e outras figuras de linguagem. Bem, a Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Vamos ver algumas delas. Algumas delas são símile, provérbio, metáfora, alegoria, fábula, e o tipo é importante não confundi-lo com parábola. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito, né? Tendo em vista que ela narra a história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem probabilidade e nem verdade. Já a parábola ilustra verdades por meio de símbolos, né? Por exemplo, o autor traz aqui essa explicação, conforme nós já falamos. Por exemplo, quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz, ele dando a resposta, o campo é o mundo, explicando a parábola, certo? O inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino, a semente ruim é os filhos de Satanás, os ceifeiros são os anjos. Então você vê que riqueza de ensinamento através da parábola. Então, quando nós prestamos bastante atenção nas parábolas, nós percebemos como nós possamos enriquecer os nossos conhecimentos. Agora, a aplicação de uma parábola. Ao dirigir aos seus discípulos, né, e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o ensino por parábola com a finalidade de convencer aqueles e condenar este. Entendeu? A vós é dado conhecer o reino dos céus. Agora eles não têm interesse.
eles estavam ali ouvindo Jesus só para pegar um erro dele, para poder prender, para poder criticar. Eles nunca aceitaram a pregação de Jesus. Se eles ouviam de mau grado, não tinham interesse, por que Jesus tem que revelar as coisas do reino dos céus para eles? O segredo do Senhor é para quem teme a Ele. O segredo do Senhor é para os seus amigos. O que Deus diz? Eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Né? Jesus falou, eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vos chamo amigo, porque tudo que eu vou fazer eu falo com vocês. Então, é aos amigos de Jesus que interessa as revelações profundas do reino de Deus. A quem não se interessa, curioso, crítico, os faladores, os inimigos do Evangelho, esse para quê? Eles vão querer saber as coisas do reino de Deus. É por isso que quando um dos fariseus lá, né, os saduceus, aquela turma lá, sacerdotes, pediram a Jesus que fizesse um sinal do céu. E Jesus falou, nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, queridos, eles não tinham interesse de querer saber, pedindo um sinal, que é maior sinal do que ressuscitar um morto, depois de 4 dias morto. Jesus ressuscitou Lázaro, tinha 4 dias de morto. Que quer sinal maior do que esse? Eles ainda queriam um sinal do céu. E depois de Lázaro ressuscitado, eles não queriam matar Lázaro também, para poder esconder o testemunho do poder de Jesus? Então, eles pediam um sinal, mas no fundo eles queriam ver, era encenação. Entendeu? Eles não tinham interesse nenhum pelas coisas de Deus. Então, Jesus falava por parábola, porque quem não tem, quem não tem, até o que não tem vai ser tirado, não adianta. E quem tem vai ter em abundância. Entendeu? Eles não tinham interesse, por quê? Então tem que falar em parábola mesmo. Aí a explicação, Jesus nunca deu explicação para os fariseus, essa parábola quer dizer isso, mas em particular, aos seus discípulos, Jesus tudo declarava daquela parábola. Então veja a importância da parábola. A parábola servia de bênção para um e de juízo para outro. Servia de absolvição para um e de condenação para outro. Para aqueles que não tinham interesse, só eram curiosos, né? Então, os discípulos perguntaram a Jesus por que fala por parábola. E Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral dos seus ouvintes, conforme eu já disse. Entendeu? Muitos ali estavam querendo pegar alguma coisa em Jesus para poder prender ele e matar. Ele não estava interessado em aprender, ele não estava interessado em conhecer nada de Deus. Nada, eles não tinham interesse nenhum não. Eles odiavam a Jesus. Entendeu? Então quem odeia Deus, quer saber as coisas de Deus para quê? Né? Então Jesus sabiamente falava por parábola e deixava eles tudo a pé, como diz, né? Deixava eles a ver navios. Cada dia mais eles entendiam menos. Certo? Bem, em Marcos 4, 10, 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por 2 razões distintivas. Primeiro, para ilustrar as verdades para aqueles que estavam dispostos a recebê-la, e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Porque tem pessoas que odeiam a verdade, e a verdade é luz, e quem anda nas trevas tem medo da luz. Entendeu? A verdade é luz, a mentira é treva. Eles viviam no engano, na mentira, então eles não tinham interesse na verdade. E a verdade ia mostrar a realidade da vida deles, né? Então Jesus falava por parábola, já que vocês não têm interesse, né, nas coisas de Deus, eu não tenho também, Deus não tem interesse de ensinar nada a vocês. Eles vão ficar na escuridão que vocês desejam. As parábolas tinham essa finalidade, de clarear a mente dos bem-intencionados e obscurecer mais ainda a mente daqueles que não queriam a Deus. Certo? Então, assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar a sua relação com o que a precede e a segue,
e descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Quem estuda a parábola deve tomar cuidado para não se perder muito em detalhe, entendeu? Há pessoas que eles entram muito em detalhe da parábola. Quando a gente ouve uma parábola, a gente tem que ver o sentido geral do que Jesus quer falar, entendeu? Porque se você ficar preso a muitos detalhes e esquecer o sentido geral daquela parábola, você pode criar uma confusão. Você pode pegar muito detalhezinho de palavras soltas e dali você sair da direção do que quer dizer a parábola. É como aquela pessoa que ele olha para a floresta e não vê a floresta, só vê uma árvore. Tá entendendo? Então você tem que ver a floresta toda e dali você ter uma visão do que quer dizer aquela parábola, para você não ficar preso muito a detalhes, entendeu? Você tem que procurar descobrir, certo? A intenção daquela parábola. Por que Jesus está falando aquela parábola, certo? Porque toda parábola ela tem uma ideia principal. E essa é a ideia que você tem que descobrir. Não fica preso demais a palavras pequenas não, tá bom? Bem, o contexto social literário aqui, o contexto social que vivia o povo ali da Galileia no tempo de Jesus. A Galileia ela era um território, compreendia ao norte de Samaria até o Monte Líbano. Se estendia de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Ele se situava nas grandes rotas comerciais e cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixe pela salgadura e a sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria ali da Galileia, certo? Então, os lugares, o Império Romano era a principal indústria, a exportação para todos os lugares do Império Romano, porque ali era um ponto estratégico, né, para as navegações ali devido ao grande lago da Galileia, que era um lago de água doce, né, muito importante ali. Então, é importante para a região, e era o Mar da Galileia, um extenso lago de água doce localizado ao norte da Palestina, também conhecido como o Mar de Tiberíades e o Lago de Genezaré. Bem, isso tudo está aqui em Mateus capítulo 18, Lucas 5:1, onde houve aquela pesca maravilhosa, né? Esse lago ficava a mais ou menos 96 quilômetros, né, ao norte de Jerusalém, e ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor. Isso aí você pega um mapa aí, o professor, no dia da aula, se você quiser dar uma explicação boa, você pega o mapa, coloca o mapa lá na frente dos alunos, aí você discorre ali com eles, né? Vai ser bom você dar essa explicação mostrando o mapa, tá? Vai ser muito mais fácil para você ensinar. As ocupações dos habitantes incluíam, olha a ocupação do povo da Galileia, era agricultura, fruticultura, pecuária, o tingimento de tecidos, o curtume, a pesca, a fabricação de embarcações. Na Galileia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, entendeu? Então, o amor de Deus, ilustrando, né, através das parábolas, o amor de Deus pelos pecadores. Essas parábolas sempre demonstravam o quê? O amor de Deus e a responsabilidade das pessoas, né? Jesus nunca, nas suas parábolas, só reforçou o amor de Deus, mas sempre juntamente reforçando o amor de Deus com as suas parábolas, ele também mostrava a nossa grande responsabilidade, certo? Bem, Jesus, nas suas parábolas, ele mostrava isso, tá? É nossa responsabilidade, porque é a nós que deve ser o desejo de desenvolver tudo aquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente quer dar toda a responsabilidade para Deus. Não, Deus dá, mas quem tem que administrar os dons,
quem tem que administrar o meu ministério, quem tem que administrar minha vida de oração, de palavra, de tudo que eu faço para Deus, quem tem que administrar sou eu. Até o meu tempo, quem tem que administrar sou eu. Se eu administrar mal tudo isso, tudo que Deus me dá vai ser em vão. Nem os ensinamentos dele na minha vida vai resolver. Eu tenho que pedir muita ajuda a Deus e procurar administrar tudo que Deus me deu do jeito que Deus quer que eu administre, principalmente o meu tempo, repito. Bem, Jerusalém, no tempo de Jesus, Jerusalém ela era uma cidade que contava com uma super população, certo? Jerusalém é uma das cidades sagradas mais antigas do mundo, né? E com certeza, aqui o autor traz aqui que Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada ao contexto que Jesus estava vivendo ali, né? Estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, opressão dos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. Nessa época, grande parte da população dependia de esmola de templos, do templo. Então você veja que a situação era essa. Enquanto o povo comum estava vivendo em extrema pobreza, padecendo, né, por várias terríveis provações, os grandes produtores queriam que a situação continuasse do jeito que estava, porque eles estavam se aproveitando da situação, tendo grandes lucros, né? Porque quando o rico, os grandes, né, conseguem manter os pequenos presos, escravos, aí eles não querem que a situação muda, né? Então, diante desse contexto, o povo judeu guardava com ansiedade o Messias, né? Vendo que o Messias já estava no meio deles e eles estavam cegos. Tem olho, mas não vê. Como é que pode, né? O Messias já tinha vindo, já estava no meio dele, mas sabe o que é? Eles criaram um tipo de Messias que não era o Messias como Deus queria naquela época. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente cria imagem, a gente cria contexto, a gente cria... É igual quando você ora. Você ora a Deus, aí você espera que Deus atenda a oração do teu jeito. Aí não acontece assim. Entendeu? Você ora e deixa que Deus responda do jeito dele. Então, eles sabiam que o Messias viria, mas eles queriam o Messias do jeito deles. Eles não queriam o Messias do jeito de Deus. Eles aguardavam com ansiedade o Messias já estava no meio deles. Quantas vezes Deus já ouviu a nossa oração e a gente está orando ainda porque a gente não percebeu que Deus já ouviu a nossa oração, mas a gente não percebe porque Deus não respondeu do nosso jeito. E só serve do nosso jeito. É isso que acontecia. Tem que ser tudo do jeito de Deus. Certo? E o contexto literário, os evangelhos. Então, os 4 evangelhos, 3 eram sinóticos, né? Eram sinóticos, porque tinha tudo em comum, certo? Diferente ali era o livro de João, certo? O autor diz aqui que não eram biografias completas, não era completa, lógico, mas, né, narrou a história de Jesus, o necessário para aquilo que nós precisávamos conhecer, né? Então, nem apenas história, né? Nem são sermões, embora incluam pregações, discursos, também não são apenas relatos de notícias. Os 3 elementos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque eles vêm da mesma perspectiva. O diferente um pouco é o de João, né? A gente acredita que o evangelho de Mateus foi escrito por judeus, que o evangelho de Marcos foi escrito por romanos e que o evangelho de Lucas foi escrito por gregos e o evangelho de João foi escrito para a igreja, sendo que, embora essa questão específica, ele serve para todos, né? Bem, para encerrar agora, nós vamos para a última parte, como ler uma parábola. Bem, para ler uma parábola,
é preciso entender o seguinte: entender a narrativa como síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais. É lógico, por exemplo, quando você ouve falar das bodas, né, as 10 virgens aguardando o noivo, é lógico que isso aí é dentro do contexto da época. Não adianta a gente querer estudar as parábolas no contexto de hoje. Para nós entendermos realmente o sentido das parábolas, o seu significado, a gente precisa, né, entender que o contexto que ela foi escrito é que vai abrir a janela do entendimento para a gente. Não adianta eu querer contextualizar a parábola com o costume de hoje, porque eu não vou encontrar respaldo e nem resposta, certo? É lógico que as parábolas, como a parábola das 10 virgens, ela traz um despertamento. Qual é a ideia central? É que na volta de Jesus, ele vai pegar muita gente desprevenida. Com certeza. Mas eu tenho que, para me entender essa parábola, eu tenho que contextualizar ela com a época que ela foi dita por Jesus, porque senão eu não vou entender, entendeu? Então, torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-la ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Então, depois que você contextualizar ela com a época, né, o contexto social deles, aí sim, aí você pega a ideia central da parábola, aí você aplica ela ao dia de hoje, né? Aplica ao dia de hoje. Nós temos que estar vigiando, porque a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então nós temos que estar vigiando, com as nossas lamparinas acesas. Então, para a gente entender o processo da lamparina, tem que entender o contexto social da época, o que acontecia, entendeu? Então, para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade, senão, entendeu? Porque Jesus, ele explicava bem, certo? Jesus, ele falou sobre trabalho, sobre natureza, sobre salário, sobre casamento, sobre festa, entendeu? E Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de história, de experiência do dia a dia, certo? Ele falava do dia a dia. Jesus não falava de coisas que eles não conheciam. É igual você vai pregar, aí você vai pregar num lugar que a pessoa nunca ouviu falar de tecnologia. Aí você usa uma ilustração da NASA, de foguete, de espaço, a pessoa não sabe nem o que é isso. Essa ilustração não vai ter valor. Você usar certas ilustrações em lugares que a pessoa não tem noção do que você está falando, aí não adianta. Você usar uma engenharia aí difícil das pessoas entenderem. Então toda ilustração, elas têm que ser como as parábolas de Jesus. Nas nossas pregações nós temos que usar ilustrações que seja familiar às pessoas que estejam nos ouvindo. Quando Jesus falava de pescaria, estava sendo familiar aos seus discípulos essa história da pescaria. Quando Jesus falava de plantação, de semeador, ele era familiar a quem estava ouvindo, porque o povo vivia da agricultura. Falava de pesca, o povo vivia da pesca. Então falava de fruta, o povo vivia de venda de frutas também, de colher, plantar. Então todas as parábolas que Jesus usava, eram parábolas familiares do conhecimento das pessoas. Então nós também, quando usamos uma parábola, uma ilustração para enriquecer e dar compreensão melhor às nossas mensagens, nós precisamos usar ilustrações que as pessoas sejam contextualizadas com ela, sejam familiar a elas, porque senão ninguém vai entender nada, né? Então é preciso, a nossa comunicação, ela tem que ser como a de Jesus, simples, mas profunda e familiar. Porque se o povo não conhece aquilo que tu está falando, está perdendo tempo, né? Então,
é preciso procurar declarações explícitas e implícitas a partir do contexto literário, tendo parábola o objetivo de transmitir uma mensagem. No caso específico, tal comunicação procede de Deus. É imperioso que o leitor procure declarações explícitas e implícitas no agir de Deus em tal contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. Então eu preciso entender, para mim aplicar uma parábola, eu tenho que fazer o povo entender o que Deus quer dizer e como ela pode ser aplicada na minha vida. Porque se eu não fizer isso, não vai adiantar. A simplicidade das parábolas é tão grande que não havia dificuldade. Quem não entendia a parábola das bodas, as 10 virgens, na época? Todo mundo entendia. Quem não entendia a parábola da pescaria? Quem não entendia a parábola do semeador? Quem não entendia a parábola das ovelhas? Então estavam familiarizados com isso. Sabe que a simplicidade, muita gente não quer usar, porque acha que é muito simples, muito rasa, muito superficial. É impressão. Quem ouve é que sabe se é ou não. Às vezes as pessoas falam coisa tão profunda, a pregação é tão profunda que o cara nem volta de tão fundo que era. Ninguém entende nada. Entendeu? A pessoa tem que ser precisa, oportuno. Tem mensagem que tem que ser oportuna. É para aquele momento. Às vezes a pessoa prega uma mensagem poderosa, mas não era para aquele momento. O Espírito Santo não autorizou nem ele pregar naquele momento. Ele tinha que pregar outra. Mas às vezes nós somos teimosos, não queremos ouvir a voz do Espírito Santo e queremos pregar o que a gente quer. É uma mensagem muito boa, prega com os olhos da carne. Olha para a pessoa, ele está precisando dessa mensagem. Mas não era. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O pregador tem que ser instrumento de Deus. Entendeu? Então, as mensagens de Jesus era para isso, levar as pessoas a se arrependerem, né? Aqui diz, uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar através de parábola, tais textos contêm profundas e aplicação prática no campo da ética, da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando arrependimento e a crerem. E aos crentes, ele desafiava a colocarem a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade em entender, o mestre estava ali. O mestre estava pertinho ali para dar a resposta. Certo? Então, Jesus sempre deu a interpretação das parábolas. Uma coisa é certa, aqueles que ouviam a palavra com interesse, aqueles que eram sinceros com Jesus, aqueles que estavam próximos de Jesus, aqueles que buscavam, que amavam a Deus, Jesus nunca deixou eles confundidos. Nunca. Agora, aqueles que não amavam a Deus, odiavam a Jesus, esses morreram confundidos. Porque a vós é dado conhecer o reino do céu, mas a eles não, porque eles não querem, né? Então, que Deus possa abençoar, tá bom? Nós trouxemos aqui essa síntesinha para ajudar a clarear mais um pouquinho a nossa lição, né? Para podermos ensinar a palavra de Deus. Eu creio que vai ser muito bom o estudo das parábolas. Tem muita coisa boa aqui. Hoje foi só, né, uma introdução, mas semana que vem nós vamos estar aqui para outras lições. Tem muitas aqui, tem mais várias, são 13 lições, muito importante. Vai ser muito enriquecedor para nós a lição dessas parábolas. Que Deus abençoe o autor da lição, que Deus abençoe a CPAD, né? E a você, professor, que ouviu essa síntesezinha aqui, procura, se tu conseguir um mapa, coloca um mapa lá para mostrar lá o contexto que vivia os galileus lá, né? O contexto social, a Galileia como ela era no tempo de Jesus, Jerusalém. Com o mapa vai te ajudar bastante, tá bom? Então que Deus te abençoe
E se você quiser, né, se você gostou, dá um like aí e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom você se inscrever no meu canal, vai me ajudar aí, tá bom? E nós temos lá outros estudos bíblicos, mas vamos procurar toda semana trazer uma síntesezinha sobre as lições da semana, tá bom? Deus te abençoe, tá?